ele já é parte de um pensamento meio complexo, né? O pensamento aristotélico, se a gente for comparar o pensamento do Aristóteles pelo volume mesmo da obra, a quantidade de observações, a quantidade de catalogações que ele faz e de conceitos que ele cria, fica difícil de mapear tudo. É claro que a ideia não é essa, a gente não vai mapear a obra do Aristóteles, nem teria na faculdade inteira para fazer isso. Mas eu queria apresentar, na verdade, para vocês os temas mais importantes, aqueles que ficaram eternos, né, para sempre. E a gente começou na semana passada, na verdade, a falar dele e viu um pouco da história, da relação com Alexandre, né, com aquele período ali pós-democrático da Grécia, de Atenas, o fim, na verdade, de um pensamento de uma Grécia de cidades-estado, né, e o surgimento de uma Grécia mais próxima do que a gente conhece, uma Grécia como um país, né, como uma unidade, não mais como cidades separadas, mas que também vai se perder ali ao longo do tempo por uma sucessão de invasões, né? Então você tem, a partir do Alexandre, a Grécia se descaracteriza muito, né? Ela vira ruínas muito imediatamente, assim, porque ela é atropelada pelo Império Macedônico, depois é atropelada pelo Império Romano, e por mais que se nutram admiração pela cultura, esses países eles acabaram impondo suas formas de pensar, suas formas políticas, suas formas religiosas, incorporam aquele panteão de divindades lá dos gregos. Então, eu acho que os gregos estavam indo por um caminho até o Aristóteles ali, né, que apontava para um lado, né, a partir dessa descaracterização do seu formato político, né, da sua forma ali, né, de constituição de governo e tal, por causa das invasões, ela se descaracteriza profundamente. A gente vai acabar ingressando no que a gente vai conhecer como o período da filosofia helenística, né, que vai se tornar uma filosofia mística, muito aproximada ali das filosofias orientais, né, muito preocupada com o prazer, com um certo com o bem-estar, com a vida. Vai acontecer isso um pouco com a arte também, né? O teatro ele vai deixar de tratar de grandes temas para tratar de temas do cotidiano, do dia a dia, da casa e tal. Aí a comédia vai se sobressair em relação à tragédia. Então, assim, vai se construir uma nova visão de mundo, uma nova visão de mundo grego, né? Já pensando, acho que muito rapidamente, nesse período aristotélico para trás, né? Platônico, socrático, pré-socrático, como passado, muito passado. Assim. Ainda estamos no Aristóteles, e o Aristóteles, por que o Aristóteles está falando disso? Porque o Aristóteles ele é meio que o elo aí entre essa Grécia, né, da Antiguidade Clássica, que a gente estuda sempre no começo das aulas de filosofia, sempre no primeiro semestre, dedicado, né, exclusivamente a esse pensamento, e esse novo pensamento ocidental que vai surgindo aí, a partir principalmente das invasões romanas, né, mais até do que as invasões do Alexandre o Grande, porque o Império Romano se expande depois de uma maneira colossal e maior até do que a do Alexandre, e vai, aí sim, fazer um grande sincretismo, uma grande mistura, né? Os romanos vão assimilar uma diversidade enorme de culturas, e a palavra cosmopolita, né, como a gente conhece hoje e tal, acho que poucas vezes no mundo vai ter tido tanto sentido quanto naquele período das invasões romanas, ou do que a gente conhece como Império Romano. Tá? Cauã Martins. Então vamos ao Aristóteles, a mais uma etapa do nosso querido Aristóteles. Eu acho que eu já falei, mas não custa nada repetir.
Lá no canal tem dois vídeos do Aristóteles, são a mesma aula, na verdade, só que, como eu achei que a discussão tinha ido por um outro caminho na segunda aula, eu achei que a reflexão era por si só interessante, e aí eu postei as duas. Então, assim, mais ou menos a metade da aula é a mesma coisa, e aí do meio para o final muda um pouco, se alguém tiver curiosidade de ir lá dar uma assistida, tá? Vamos lá. Hoje eu vou confessar a vocês que nas duas aulas anteriores eu me embananei em alguns momentos na explicação sobre os conceitos aristotélicos. Então, vamos ver se nessa eu consigo não me enrolar. Bom, nos vemos mais tarde, meninos. Agora só vejo o Aristóteles. Essa é a figura, né? O Aristóteles, o terceiro daquele trio, né? O trio de ouro da filosofia, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que não custa nada lembrar, sempre um foi discípulo do outro, né? Um foi aluno do outro. Platão foi aluno do Sócrates e Aristóteles, aluno de Platão. Nascido em Estagira, na Macedônia, Aristóteles nasceu em 384 a.C., morreu em 322, foi ao lado de Platão um dos mais expressivos filósofos da Antiguidade Clássica Grega. Há registros que dão conta de uma obra de mais de 100 livros sobre os mais variados temas, dos quais restaram apenas 47, sendo que apenas 30 são sabidamente obras do mestre macedônio. Tá? As outras obras são atribuídas a ele, mas não têm autenticidade comprovada. E aí, quando você não tem autenticidade comprovada de alguma obra, você pode até supor que seja do autor, mas você não pode confirmar, né? E esses arqueólogos, aí, linguistas e tal, vão tentar estabelecer algum tipo de cânone, de estabelecer algum tipo de regra e tal, linguística ou de uso de determinados vocábulos que vão meio que definir a obra de alguém. Né? O cara que tem 40 e tantas obras, ele se repete muito. Né? Ele acaba repetindo expressões, repetindo todo um vocabulário que acaba sendo comum a qualquer um de nós. Né? Então, se vocês, por exemplo, a Rayane hoje escreveu 10 livros, os 10 livros vão ter mais ou menos as mesmas, uma construção frasal relativamente parecida, ainda que ela fale sobre os assuntos mais distintos. Né? Então, é assim que eles acabam atribuindo autenticidade a uma obra. Né? Essa é uma parte. A outra, obviamente, está lá perdido no tempo, né? No caso, então, de obras antigas, tem o tempo ali que mostra que aquilo é daquela época ou não. Né? Mas o fato é que ele foi introdutor de conceitos utilizados até os tempos atuais, responsável por sistematizar o pensamento grego, né? Entre outras coisas. O Aristóteles foi fundamental, por exemplo, para sistematizar o pensamento científico, em muitos aspectos usado até hoje, por registrar, né, o pensamento pré-socrático, né, e fazer com que a gente tenha acesso a ele. Né, então, ele tem uma importância para além até do próprio pensamento filosófico dele. Com cerca de 16 ou 17 anos, ele partiu para a cidade de Atenas, maior centro intelectual e artístico da Grécia Antiga. Como muitos outros jovens da época, foi para lá prosseguir os estudos. Duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens na época. A escola de Isócrates, que visava preparar o aluno para a vida política, e Platão e sua academia, com preferência à ciência como fundamento da realidade. Apesar do aviso de que quem não conhecesse geometria ali não deveria entrar, Aristóteles decidiu-se pela Academia Platônica e nela permaneceu 20 anos até a morte de Platão em 348 a.C. Em 323, por outro lado, após a morte de Alexandre, os sentimentos antimacedônicos ganharam grande intensidade em Atenas. Devido à sua notória ligação com a corte macedônica, Aristóteles passou a ser perseguido. Foi então que decidiu abandonar Atenas, dizendo querer evitar que os atenienses pecassem duas vezes
contra a filosofia. A primeira vez teria sido com Sócrates. Acho até que uma terceira, né? Porque a gente viu lá nos pré-socráticos que o Anaxágoras também foi acusado exatamente pela mesma coisa que o Sócrates, de negar a existência dos deuses e tal, e também teria sido punido, mas fez a mesma coisa que o Aristóteles, fugiu, né? Se mandou. Apaixonado pela biologia, dedicou inúmeros estudos à observação da natureza e à classificação dos seres vivos, tendo em vista a elaboração de uma visão científica da realidade, desenvolveu a lógica para servir de ferramenta do raciocínio. Peripatéticos. Aristóteles foi um homem de estudo e pesquisa. Seus discípulos do Liceu ficaram conhecidos como peripatéticos, ou os que passeiam, devido ao hábito que ele tinha de falar andando, de pensar andando, né? Pensar em movimento. Para muita gente, até hoje, eu, por exemplo, tenho uma facilidade enorme de pensar em movimento. Eu gosto muito de, às vezes, circular, ficar andando, para as ideias virem. Parece que dá que ajuda, né, de alguma maneira. A escola peripatética foi um círculo filosófico da Grécia Antiga que basicamente seguia os ensinamentos de Aristóteles, seu fundador. Fundada em 336, quando Aristóteles abriu a primeira escola filosófica no Liceu, em Atenas, e que durou até o final do século IV. Tá? Ou seja, durou mais uns 30 e tantos anos, 36 anos, né, depois que ele fundou a escola. E mais 22 anos depois que ele morreu. Peripatético, em grego, é a palavra para ambulante ou itinerante. Peripatéticos, ou os que passeiam, eram discípulos de Aristóteles, em razão do hábito do filósofo de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções por sob os portais cobertos do Liceu, conhecidos como perípatos, ou sob as árvores que os cercavam. A escola sempre teve uma orientação empírica em oposição à academia platônica, muito mais especulativa. Empírica que exige experiência, né? Depois, lá na frente, a gente vai estudar os empiristas, né, que vai ser um grupo de filósofos, né, que vai defender a ideia de que nós somos essencialmente frutos do meio e tal, que a gente nasce como numa tábula rasa. Não é nem essa a discussão com o Aristóteles. O Aristóteles tinha a plena noção no projeto filosófico dele de que existiam ideias, algumas coisas que eram eternas, que havia um motor de movimento, alguma coisa que desse para todos nós esse potencial para fazer as coisas, né? Em momento algum ele fala em tábula rasa, mas ele acreditava no empirismo nesse sentido, né? Na experiência como fundamental para provar qualquer coisa, né? Era tão absolutamente radical com relação a isso que até quando ele pensa na possibilidade da Terra ser redonda, né, na esfericidade da Terra, que ele acha que tinha muita lógica, que fazia todo sentido, ele desiste de defender essa ideia porque ele não consegue provar. A experiência ali, ela não se mostrava possível de provar. Ninguém tinha como dar a volta na Terra andando naquela época, e ninguém tinha como ver de fora ou, enfim, fazer análise de laboratório. Ainda que o Erástones, acho que Erástones é um filósofo da época também, tenha provado a esfericidade da Terra. Vou ver até se eu mando... Vocês não têm grupo, né, de WhatsApp. Eu recebi um negócio pelo TikTok do Carl Sagan, que ele fazendo uma experiênciazinha muito simples, muito legalzinho de fazer, num papelão, né, que ele mostra essa experiência do Erástones, em que ele ao dobrar um pouquinho a Terra em 7 graus, esse papel, né, esse mapa mundi, ele percebe lá as sombras e aí sabe qual é a distância entre uma cidade, Alexandria, e a outra cidade que ele fez esse cálculo, e o cara calcula a esfericidade da Terra. Mas, enfim, como o Aristóteles não conseguiu provar, não conseguiu visualizar aquilo, ele manteve a ideia de que a Terra era plana
E essa ideia aristotélica de terra plana perdurou aí até o fim da Idade Média, né, por quase 2000 anos, ainda que muitos desconfiassem do contrário e tal, mas aquilo foi a verdade absoluta. O Aristóteles foi tão grande, tão importante, que tudo que ele falou, apesar de hoje e de, sei lá, na modernidade já começarem a desdizer, né, a provar que algumas coisas não faziam sentido, ou não eram comprováveis cientificamente, ele virou sinônimo de verdade para a ciência durante 2000 anos. Tá? A escola sempre teve orientação empírica, então, em oposição à academia platônica, que era muito mais especulativa, né? E tal característica se acentua quando Teófrasto, ou Teofrasto, assume a direção. Mas o mais famoso membro da escola peripatética, depois de Aristóteles, foi Estratão de Lampsaco, que incrementou os elementos naturais da filosofia de Aristóteles. Na Grécia Antiga, o Liceu era um ginásio perto de Atenas. A palavra designa também a escola filosófica fundada por Aristóteles em 336, a escola peripatética, cujos membros se reuniam no local. Ali havia um bosque consagrado a Apolo Liqueios, de onde provavelmente deriva o termo liceu. O Liceu de Aristóteles tinha cursos regulares de manhã e à tarde. Pela manhã, os discursos do filósofo eram esotéricos, isto é, direcionados a um público interno, mais restritos, com maiores e mais avançados conhecimentos sobre lógica, física e metafísica. Eram os alunos avançados. E os discursos da tarde, os chamados exotéricos, né, destinavam-se ao público em geral e diziam respeito a temas mais acessíveis, como retórica, política e literatura. Na atualidade, em alguns países, o termo liceu designa um estabelecimento do ensino secundário. Como já tinha essa divisão muito arrumadinha, lembra, ainda que vagamente, o nosso ensino secundário, né, que vocês têm aulas de coisas diferentes. Aqui no Rio ainda existe o Liceu de Artes e Ofícios, ali no centro da cidade, ali por trás do Balança Mais Não Cai, né, ali na Cidade Nova. É um prédio enorme, grandão, e você tem, ainda tem aulas. Eu acho que ainda existe, ele existe, o prédio, existe o teatro, e eu acho que ainda existe a escola. Tá, em 336, Aristóteles funda sua própria escola em Atenas, em uma área de exercício público dedicado ao deus Apolo Liqueios. Daí o nome Liceu. A escola de Aristóteles é um afresco do Gustav Adolf Spangenberg. Foi pintado já no final do século XIX, está muito longe, já tem uma escola bem idealizada, mas tenta mostrar mais ou menos como era, né, a formação aí intelectual do ateniense, né, do grego, da época da escola do Aristóteles. A filosofia de Aristóteles dominou verdadeiramente o pensamento europeu a partir do século XII. A Revolução Científica iniciou-se no século XVI e somente onde a filosofia aristotélica foi dominante é que sobreveio uma revolução científica. Dois momentos. A partir do século XII. Até o século XII, a filosofia que valia para a Europa, a filosofia que primeiro tomou de assalto o cristianismo, foi o pensamento platônico, né, dos neoplatônicos, do pensamento do Santo Agostinho, que vai meio que se abastecer, ou vai abastecer toda a cristandade com as ideias de dois mundos, né, e tal, que vão de alma, que o Platão vai teorizar bastante, assim. Mas no século XII, com o surgimento da escola escolástica, né, do movimento escolástico, da escola do Santo Tomás de Aquino, né, o Aristóteles vai ser recuperado de tal forma e que vai tomar conta de todo o pensamento europeu, né, e vai se estender aí até a era moderna. Tá. Parte das afirmações a respeito da física e da química de Aristóteles são desmentidas nos dias de hoje.
E a principal razão disso é que nos séculos XVI e XVII, os cientistas aplicaram métodos quantitativos ao estudo da natureza inanimada. Assim, algumas observações de Aristóteles são irremediavelmente inadequadas em comparação com os trabalhos dos novos cientistas. Eu não tenho nenhuma pesquisa aqui, nada na mão para mostrar isso, mas acontece o seguinte: quando você faz uma pesquisa científica e a sua a análise de dados vai ser mais ou menos precisa de acordo com a quantidade de amostras que você tem. Então, o Aristóteles tinha uma quantidade muito pequena de amostras. Ele fazia, sei lá, uma pesquisa com 50 amostras, ele tirava uma ideia de como se desenvolvia aquela planta, ou como surgia aquela cultura de bactérias. Então, ele ia tentando ali com aquela quantidade muito limitada de elementos para poder descobrir coisas. E teorizou e escreveu coisas. Quando você joga isso num microscópio, ou quando você que já só vai ser inventado na época moderna, ou quando você lança mão de pesquisas quantitativas, em que você pesquisa aos milhares, aí você vai poder, de fato, ver se aquilo tem validade ou não, né? Duas coisas simples assim para entender isso assim, uma pesquisa política, uma pesquisa, uma avaliação sobre eleições. Se eu pesquiso com 20 pessoas, eu vou ter um número mais ou menos, eu vou dizer, 20 pessoas votam no fulano. Mas se eu pesquisar com 200, eu vou ter um número um pouquinho menos impreciso, mas ainda assim muito pequeno, né? Se eu pesquiso com 2.000 pessoas, eu começo a ter, de fato, uma relação ali mais próxima do que pode ser a realidade. Porque eu vou ter aleatoriamente, né, um mapa de pessoas muito mais diferentes do que se eu tiver 200 ou se eu tiver 20. Então, eu acabo tendo aí sim ou 2.000 ou 20.000. Então, aí sim eu tenho praticamente um pleito eleitoral brasileiro, por exemplo, né, que são 200 milhões, muito preciso, assim, em números, né, 200, 2.000, 20.000, eu consigo ter. Então, o Aristóteles teria feito uma pesquisa com 200, né, e teria achado resultados X, né, só que quando você amplia esse espaço, você vai ter resultado Y, Z, você vai ter uma diferença muito grande de respostas, tá? Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Apesar do alcance abrangente que as obras de Aristóteles gozaram tradicionalmente, os acadêmicos modernos questionam a autenticidade de uma parte considerável do chamado corpus aristotelicum, que é exatamente isso aqui, que a gente já até viu, eu acho, na outra semana, né? São os mais de 30 tratados escritos por Aristóteles que chegaram até nós e que constituem provavelmente seu trabalho de caráter didático, né? Nesses livros aí, essa é uma versão medieval, provavelmente, da obra de Aristóteles, que algum padre que vivia isolado no claustro lá no mosteiro era obrigado a ficar escrevendo como uma pena por alguma besteira que tinha feito. E aí a gente chega nas doutrinas principais do Aristóteles, que era justamente o objetivo da aula de hoje. A visão filosófica de Aristóteles caracteriza-se pelo esforço em captar a realidade de modo unitário, contrário ao dualismo de Platão, e, ao mesmo tempo, pela tentativa de restituir as causas últimas de tudo aquilo que é mutável e contingente a um princípio único transcendente. Com tal propósito, Aristóteles postula 4 causas fundamentais: a matéria e a forma, para explicar a estrutura intrínseca da realidade corpórea; o agente e a finalidade, para explicar a origem das coisas e seu dinamismo. Tá? Então, o Aristóteles, ele vai se contrapor logo de cara ao Platão, buscando uma teoria que fosse unitária. Então, esse negócio de corpo e alma como entes separados, que está lá no Platão, já não faz mais parte do pensamento aristotélico. Corpo e alma são uma coisa só. Tá? Porque aí eu não descolo da realidade. A única realidade que vale, que interessa, é a realidade
empírica, é a realidade que está aqui posta na nossa frente. E aí ele vai dizer que as coisas mutáveis, elas são contingentes, né? Elas podem ser e podem não ser, elas têm validade ou não, elas podem ser verdade ou não. Né? Ao contrário daquela história do Platão que falava em mundo sensível, em que tudo era contingente e que o mundo das ideias teria lá as ideias realmente transcendentes e tal. O Aristóteles vai falar que as coisas que são contingentes, elas servem a um propósito, né? Que é a de atingir um objetivo único, que é essa transcendência. Né? E aí, para isso, ele vai formular 4 causas fundamentais, né? Que é a matéria, a forma, o agente e a finalidade, que é justamente para percorrer sempre o caminho. Essa talvez a principal teoria assim, do Aristóteles, que é a ideia de ato-potência, né? De potência-ato, que é de você percorrer esse caminho, né? Da potência ao ato. Né, que a gente até conversou sobre isso, me parece. Ele vale-se desses princípios para resolver todos os grandes problemas. O problema cosmológico, né, uma composição ilemórfica, e aí a gente acha outra palavra incrivelmente filosófica, ilemorfismo, vou falar dela daqui a pouco, de todas as coisas, ou seja, todas elas são constituídas de matéria e forma, as quais se encontram na relação de potência e ato. Teologia, o dinamismo das coisas e o seu devir são provocados pelo primeiro motor imóvel, o que é o seu fim último. Também vou falar do primeiro motor, que é uma espécie de Deus, né? Aquela coisa que vai mover, que dá uma inspiração de vida para tudo. E o problema antropológico. O homem não é apenas alma, como afirmava Platão, mas é o resultado da união substancial de alma e corpo. A união substancial, vem uma coisa só. A primeira concebida como forma e o segundo como matéria. Entretanto, a alma compreende um elemento espiritual, divino e imortal. Quer dizer, ainda que ele reconheça corpo e alma como uma coisa só, ele abre espaço para uma compreensão de que a nossa parte, que ele chama de alma, tem um elemento espiritual, tem um elemento divino e um elemento, portanto, imortal. E uma palavrinha sobre o unitarismo, né? O monismo é aquilo que atribui unidade ou singularidade a um conceito, por exemplo, a existência. Isso já é antigo, né? Mais antigo do que o Aristóteles. Isso já está lá nos pré-socráticos, naquela discussão, no debate, né? entre os pré-socráticos monistas e os pluralistas, né? Mas não é mas o unitarismo aqui do Aristóteles não é o da busca de uma origem, né, de todas as coisas como era entre os pré-socráticos. Na verdade, a noção de que a realidade é uma coisa só, de que a realidade não existe um mundo subjetivo, um mundo extracorpóreo, né? O mundo que existe é o mundo que a gente vive, para Aristóteles. Isso é muito, muito claro. Em geral, é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica, ou a existência de um único tipo de substância ontológica, como a identidade entre mente e corpo, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo, à afirmação de realidades separadas. Eu estou sempre voltando a esse slide, eu nunca lembro de acertar aqui, mente e corpo, tá? Não tem esse D. E ontológica é outra palavrinha daquelas simpáticas que a filosofia faz com que a galera odeie, fique com um certo receio da filosofia, mas é o ser, é o estudo do ser, tá? Ontologia nada mais é do que o estudo do ser. Eu até fiz um slide aí para mostrar, teremos daqui a 2 minutos. Não, exatamente agora, nesse momento. Os 2 minutos mais rápidos da história. Ontologia, parte da filosofia que considera o ser em si mesmo, na sua essência, independentemente do modo em que se manifesta. É a reunião de conceitos e definições e a representação de um conceito compartilhado. Tá? É a parte da filosofia que considera o ser em si mesmo, na sua essência. Estudo do ser. E ontológico
refere-se à ontologia, ao ramo da metafísica, que analisa as coisas existentes no mundo, a natureza do ser e a realidade. Tá? Adorei esse mapinha aqui, ó. São os quatro aspectos, as quatro enfim, escolas fundamentais de estudo da filosofia, né, as quatro linhas de estudo, que são a ética, a lógica, a epistemologia, né, o estudo do conhecimento, e a metafísica. Aliás, a primeira aula de filosofia devia ser sempre com esse quadrinho aqui. Esse quadrinho, ele é bem... se tornam escolas separadas da filosofia, né? Distintas, né? Então, você tem uma escola de teologia, uma escola de psicologia, uma escola de cosmologia, né, e tal, mas que são parte do estudo da filosofia. Voltando à história da contingência e da transcendência, contingência é a qualidade de contingente, do que pode ou não pode acontecer, do que é incerto, é a possibilidade de que algo se realize ou não. Para a filosofia, contingência é o modo de ser daquilo que não é necessário nem impossível. É a característica atribuída ao ente cuja existência é tida como não necessária, mas ao mesmo tempo não impossível. Isto é, sua realidade não pode ser demonstrada nem negada em termos definitivos. Para nosso momento de pós-verdade, é ótima definição. Diz que são contingentes as proposições que não são necessariamente verdadeiras, nem necessariamente falsas. Tá? Ao passo que a transcendência, na religião, é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Na teologia, diz que Deus é transcendente da criação na medida em que ele está acima dela e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural, e possuindo tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. E lá na mitologia grega, esse Deus transcendente era o próprio caos, né, que teria dado origem a tudo, seguindo lá a mitologia do Homero, do Hesíodo, né, que teria essa lógica, né, primeiro, antes do panteão dos deuses olímpicos, né, que teria os deuses antigos, que eram Urano e a família toda dele, Gaia e Urano, e antes de Urano e Gaia teria Cronos, depois antes Urano, e antes de Urano seria o caos. Né? Então, assim, você tem 3 gerações divinas, mas antes dessas 3 gerações divinas tem o caos. Né? Esse caos, ele ganha algum tipo de harmonia e passa a ser Deus. Tá? Nesse princípio aí transcendente, teológico, né? Da teologia. Isso é contrastado com a imanência, onde se diz que um Deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. Esses deuses gregos, esses deuses das mitologias mais comuns, eles são imanentes, né? Eles são deuses que estão por aí, convivem com a gente, que vêm para cá, vão para lá, moram ali num lugar físico que a gente conhece, né? O Monte Olimpo, a Oliveira não sei das quantas, o monte, os fiordes lá nórdicos, né, da cordilheira, da cadeia dos Alpes escandinavos, enfim, você tem um lugar físico, moram no Monte Fuji, né, eles são fisicamente situados, a gente consegue identificá-los. Então seriam deuses imanentes e não um Deus transcendente. Na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e, por algumas definições, também se tornou independente dela, como tipicamente é dito se manifestar em oração, estado luminoso, iluminação espiritual, meditação, psicodélicos, né, e visões paranormais.
Então chegamos à metafísica, que é uma série de tratados escritos por Aristóteles, organizados em um conjunto de 14 livros após a morte do filósofo por Andrônico de Rhodes, que também deu o título de metafísica ao conjunto. O termo metafísica jamais foi usado por Aristóteles em nenhum dos livros. Ele usa a expressão filosofia primeira, ciência das causas primeiras, dos primeiros princípios e da finalidade de tudo o que é enquanto é. Tá? Então, metafísica foi o título inventado pelo Andrônico de Rhodes para esse conjunto de pensamentos do Aristóteles, que acaba formando uma escola filosófica, né, que se estuda até hoje. Trata-se de uma das principais obras aristotélicas e o primeiro grande trabalho sobre a própria metafísica. Seu objeto de investigação não é qualquer ser, mas o ser enquanto ser geral, ou seja, o que pode ser afirmado sobre qualquer coisa que existe por causa de sua existência e não por causa de algum atributo que essa coisa tenha. Ou seja, é o que é, de fato, né? Quando a gente pergunta qual é a sua essência, quando a gente pergunta para alguém quem é você, é muito comum a gente se descrever, né? É muito comum que a gente diga, eu sou alto, sou baixo, sou gordo, sou magro, sou branco, sou preto, sou filho de português, sou filho de índio, tenho tantos anos, né? Sou rico, sou pobre, enfim, a gente se descreve, né? Descreve os nossos atributos e não tenta de certa maneira também, né, numa conversa mais cotidiana, se você for responder qual é a sua essência para as pessoas, você vai ser o chato de qualquer conversa. Mas é importante que a gente tente tentar é horrível, se olhar no espelho e tentar descobrir quem somos nós, né? Essa é a pergunta que o Sócrates já fazia, conhece-te a ti mesmo, né? Só que de forma muito mais simples. O Aristóteles ele sofistica essa ideia nesse nível, assim, né? De qual é a sua essência. A obra também aborda os diferentes tipos de causas, forma e matéria, a existência dos objetos matemáticos e de Deus. Ela estuda o inteiro, o geral, e não apenas as partes. Por exemplo, se alguém imagina que só tem existência o que está no mundo sensível, e que esse mundo sensível é totalmente material, ele assume uma posição metafísica, pois está lidando com o ser inteiro, geral, em vez de suas partes com a natureza do ser. Tá? Somos um bloco. Na metafísica, então, Aristóteles define as 4 causas das coisas. Causa formal é a forma da coisa. Um objeto define sua essência pela sua forma. É o como eu sou, né? A causa material é a matéria de que uma coisa é feita. De que eu sou feito? Né? A matéria na qual consiste o objeto. Temos uma pedra. Qual é a causa formal da pedra? É a forma dela, a pedra. Mas qual é a causa material? É do que ela é feita. Minério, que tipo de minério? Minério de ferro, minério de não sei o quê, tem ouro dentro, tem diamante, tem alguma pedra preciosa, tem um pedaço de granito. Que pedra é essa? A causa eficiente é a origem da coisa. É aquele que tornou possível o objeto, né? No caso da pedra ainda, o que tornou possível a pedra ali existir? A junção de determinados elementos da natureza, né, físico-químicos, a queda de um meteorito, né, que trouxe ouro e depositou ali naquele lugar, o choque de placas tectônicas, um vulcão que entrou em erupção e trouxe e levantou rochas magmáticas e tal, que possibilitou ali a existência daquela pedra. E, finalmente, a causa final, que é a razão de algo existir. Né? Qual a finalidade daquele objeto? Para que serve aquela pedra? Está fazendo o que aquela pedra naquele lugar? Ela tem uma função ali, ela serve de anteparo para algum tipo de construção, ela te protege do vento, ela está na porta de uma caverna de sei lá quantos mil anos, ela está na sua mão para você jogar na cabeça do seu inimigo? Não sei, né? Mas ela tem uma finalidade. Então,
4 causas das coisas: causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Final sempre no sentido de finalidade, tá, gente? E aí, ó, voltamos àquele tal daquele ilemorfismo, né? Também conhecido como ilomorfismo. Em filosofia, é a teoria elaborada por Aristóteles e desenvolvida na filosofia escolástica, né? Os filósofos da escolástica são os filósofos medievais que estudam Aristóteles, segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. Teoria que tem grande impacto na antropologia filosófica. Matéria, nesse caso, é igual a potência e forma igual a ato. Na filosofia, potencialidade e atualidade, ou potência e ato, são um par de princípios intimamente ligados que Aristóteles usou para analisar movimento, causalidade, ética e fisiologia, formando a chamada teoria do ato e potência. Em física, metafísica, ética, nicômaco e de ânima, essa última que trata da psique humana. Tá? Ele fala disso em todos esses livros. O conceito de potencialidade, nesse contexto, geralmente se refere a qualquer possibilidade que uma coisa possa ter. E uma coisa é uma pessoa, é tudo, né? Aristóteles não considerou todas as possibilidades iguais e enfatizou a importância daquelas que se tornam reais por vontade própria quando as condições são adequadas e nada as impede. Por condições adequadas, ele vai, por falar em condições adequadas, ele vai praticamente criar uma espécie de modelo ideal, né? Em determinadas situações ideais, aconteceria isso ou aquilo. Pode ser que, ao não termos uma situação ideal, aquilo não se configure numa realidade, né? Eu lembro que quando o Neymar apareceu, o parceiro dele lá, o Paulo Henrique Ganso, era considerado melhor que o Neymar. Muita gente falava que o Paulo Henrique Ganso, sim, era um gênio, tal, que ia ser um grande jogador, tal. Foi um grande jogador durante um tempo, mas ele desapareceu no meio de uma série de problemas físicos e tal, e foram descobrir e investigar lá o passado, a infância e tal, a história toda dele, que ele tinha sido um menino muito pobre, tinha se alimentado muito mal, tinha tido ao longo de toda a infância uma deficiência muito grande de determinadas vitaminas que afetou a estrutura óssea, que afetaram a estrutura óssea dele e a estrutura muscular de uma maneira definitiva. Então, assim, ele tinha o talento, né, a genialidade, não sei se maior ou menor, mas ele tão grande quanto, fazia uma frente bacana ao Neymar, que é enfim, gostando ou não dele, é o maior jogador do Brasil, e um dos maiores do mundo, da atualidade, né? E ele não deu conta, porque quando chegou num altíssimo nível ali de competitividade, o corpo sentiu. Então ele tinha potencialidade, mas ele não se tornou um ato. Ele não se tornou o que ele poderia ter se tornado. Ficou ali no meio do caminho. Tá? Ainda assim, se tornou um jogador de futebol, ganhou dinheiro, rico, acho que ele joga no Fluminense. Mas ele, para o que diziam que ele poderia ser, é uma potência que não se tornou real. Tá? A atualidade encontra outra possibilidade, assim, um meteoro está vindo em direção à Terra. Né? Ele tem potencialmente a possibilidade de destruir o planeta. Né? Mas talvez ele passe a 51 mil quilômetros de distância da Terra. Isso é o suficiente para salvar a Terra, né, de uma destruição. Então, assim, ele é potencialmente letal para nós. Se ele bater aqui, se ele passar por dentro da nossa atmosfera, ele destrói tudo. Mas ele não passando, ele foi só potencialmente um risco. Tá? A atualidade, em contraste com a potencialidade, é um movimento, mudança ou atividade que representa um exercício ou a realização de uma possibilidade, quando uma possibilidade se torna real no sentido mais pleno. Para isso, há processos. Né? E aí ele vai descrever os processos. O dunamis, dinamis, né? Poder e força, tem o sentido de energia constante. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo, por exemplo, que servem, né, para explodir coisas, para dar
vazão às coisas, fazer com que as coisas aconteçam. A palavra dinamis aparece na metafísica de Aristóteles. O filósofo dá a ela um sentido de potencialidade. A passagem da potência à atualidade, ou energia, ocorre através da técnica, ou aprendizado, ou por meio de um princípio inato. Ele admite essa possibilidade também, né? Mas, a princípio, vai se chegar a se atravessar o caminho da potência ao ato pelo conhecimento, pela técnica, pela dedicação. A energia é anterior à dinamis, daí a necessidade de um primeiro motor. Então, essa energia que é anterior à dinamis, que faz surgir a potencialidade, precisa de um primeiro motor, né? Que esteja sempre num estado desse de energia, né, permanente, que seja capaz de fazer com que as coisas comecem, né? Para a religião, uma inspiração divina, um sopro divino, um peteleco de Deus, um começo de alguma coisa, um arranque, né? Na Fórmula 1, aquele motor que faz com que o carro saia e ande a partir daquele momento e atinja 300, 350 km por hora no meio de uma corrida. Para Aristóteles, o devir, e lembra que a gente viu devir também lá no Platão, viu? Para o Platão era algo que estava para ser, né? Algo que ainda seria, que é muito usado na psicanálise. Para Aristóteles, o devir é apenas uma passagem da potência ao ato, que é a perfeição para a qual o devir tende. Então, o devir é o caminho percorrido, é a tendência de chegada, né? Aristóteles dá o nome de devir ao processo de realização da potência em direção à realização da forma. O devir aristotélico é a realização de um processo para se receber o que move, um ente para a sua finalidade, que é o motor. Tudo está em movimento, porque é movido por um motor. O motor que move a si mesmo e não é movido por nenhum outro é o primeiro motor. O motor perfeito, onde todas as suas potencialidades estão atualizadas. Então, antes da potência, curiosamente, um processo meio que um moto contínuo. Você já tem também um ato, né? Alguma coisa, um ato de um motor que vai empurrar essa nova potência a se tornar um ato, que vai empurrar uma nova potência a se tornar um ato. Esse aqui é o Aristóteles, né? E esse é o quadro que eu queria ter mostrado para vocês, que eu já falei várias vezes. É um quadro do Rafael Sanzio, né? Uma das tartarugas ninja, que é um pintor renascentista, né? O primeiro, né? O maior pintor renascentista, o mais famoso da época, né? Ele acho que ele é um pouquinho mais velho do que, um pouquinho mais antigo, sei lá, 10, 15 anos, não tenho certeza, mas ele é o grande pintor renascentista na época, né? O Da Vinci e o Michelangelo vem junto ali, logo a seguida, e o Donatello, por isso que batizaram as tartarugas ninja com esses nomes, são os grandes pintores do Renascimento. E o Rafael, ele faz uma pintura, acho que é um afresco também, acho que é um quadro também pintado numa parede, em que ele apresenta quase todos os filósofos da antiguidade clássica, não vou saber descrever quem é quem aqui, porque tem vários pré-socráticos, né, tem alguns helenistas, mas no meio, aqui no centro, estão o Platão e o Aristóteles, como se fossem os maiores, né, filósofos de todos os tempos, né? Em certo sentido, são. Esse aqui, barbudão, apontando para cima, é o Platão, que está falando das ideias eternas e no mundo sensível, né? E esse aqui, um pouco mais jovem, ao lado, apontando para frente, né, com a barba menos branca e com um ar mais arrogante, é o Aristóteles, né, com o livro na mão, os dois com o livro na mão, afirmando que a realidade que é o que é aqui, é esse mundo aqui. Então, é muito interessante, assim, muito legal como que o Rafael conseguiu fazer essa interpretação artística tão clara, né, da diferença da obra dos dois, assim, entre a obra dos dois. É fantástico, assim, acho esse um dos quadros mais
significativos da Renascença. A Escola de Atenas, o nome. E é isso. Então, dito tudo isto, após esse momento que eu nem olhei para a hora. Bom, então, dito tudo isso, fica, na verdade, agora, para a gente, assim, mais uma vez eu falei de uma maneira bastante geral da filosofia do Aristóteles, recuperei um pouco os elementos da biografia dele, da história ali que a gente tinha visto na semana passada, mas sem o PowerPoint, tal, de um jeito mais na conversa, mais informal. Acho que essa questão da causa e efeito, das causas, dos elementos, né, que geram do ato da potência e tal, são absolutamente cruciais na obra do Platão, do Aristóteles. A metafísica, ela se torna ali algo fundamental no pensamento, não só aristotélico, mas no pensamento filosófico de uma maneira geral, né, que vai fazer com que muitos filósofos se dediquem a essa questão da metafísica ao longo de toda a história até hoje em dia. E aí, o que sobra para a gente ver, assim, tem muita coisa para ver ainda, tem a lógica do Aristóteles, que a gente ainda tem que dar uma olhada, tem a visão da arte dele, né, que ao contrário do Platão, que achava que a arte era uma ilusão desnecessária, o Aristóteles é absolutamente entusiasta da arte, é um defensor dos movimentos artísticos, vai escrever, inclusive, arte poética, onde ele fala de literatura, né, onde ele faz a construção, toda uma construção teórica a respeito das tragédias e do gênero épico e tal. O primeiro manual assim, que a gente tem de literatura e de roteiro, tal, de construção de dramaturgia de dramas. Dizem que ele escreveu, além da arte poética, ele teria escrito a arte da comédia, mas que é uma obra perdida, que sumiu, que ninguém sabe, que deve ter, enfim, se perdeu ao longo da história, em que ele também falava a respeito da comédia do mesmo jeito. Você tem, nesse período do Aristóteles, você tem alguns grandes comediantes, você não tem grandes tragediógrafos mais, todos já tinham morrido, né? Os últimos grandes tragediógrafos dão conta ali, não chegaram vivos nem no final do Sócrates, são contemporâneos ao Sócrates. Acho que Eurípides ali chegou a esbarrar com Sócrates em Atenas, né, na época de ouro do Sócrates. E o Aristófanes, que era comediante, né, que é contemporâneo do Sócrates e que o Platão chegou a conhecer. Mas na época do Aristóteles, né, 30, 40 anos depois, você não tem mais essas grandes figuras. Se eu não me engano, posso estar chutando errado, eu acho que você tem um comediante que é conhecido, que é o Menandro, que eu não tenho certeza se é exatamente aí do mesmo período do Aristóteles, ou se já é um pouquinho depois até, mas você tem essa passagem aí de uma chamada comédia antiga, por uma breve comédia média, de que você tem muito pouca informação, por uma comédia nova do Menandro. E isso também vai diminuir muito as estatutárias, as cerâmicas, as esculturas, tanto que a gente vê, né, quando vê essas relíquias aí nos museus e nos programas de televisão, a gente vê muita coisa dos 500, né, do final dos 400, do começo dos 400, mas a gente vê muito pouca coisa aí desse período aristotélico. Então, o finalzinho ali dos 400, começo dos 300, você não tem muito material sobre isso, né? Aí você vai ter, de fato, um encaminhamento para uma filosofia mais mística, mais helenística, que mistura, né, esses elementos. Que o Alexandre, na verdade, acaba provocando, porque na medida em que ele junta todos os reinos num só, ele acaba provocando uma grande mistura ali cultural gigantesca e faz com que esses povos todos interajam com muito mais intensidade, né? Enfim, ainda vamos ver mais um pouquinho Aristóteles, né? Tem algum pano para manga para a gente passar para essa nova fase da filosofia aí sim helenística, tá bom? Enfim, meninos, é isso. Falei pra caramba, não deixei ninguém falar.
Mas acho que não é um problema, né? A gente pode continuar aqui conversando. Só vou interromper a gravação, porque a matéria é essa. É bem capaz de eu botar essa aqui mesmo para